Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite, aqui pela TV Verde Vale, canal 13, e pela Brisanet TV, canal 137. Vamos conhecer hoje como se deu o processo da independência do Brasil. E o nosso convidado é o professor Pablo Sarches. Boa noite, professor Pablo. É uma honra recebê-lo aqui em nossos estúdios mais uma vez, para falar de uma data tão importante que temos no nosso país, que será amanhã, dia 7 de setembro, e mostrar para a nossa sociedade a origem de tudo isso, por que essa importância. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Prazer é meu. É sempre bom estar aqui discutindo temas da história aí com vocês aqui. Professor, é sempre uma aula, E hoje vai ser uma aula especial, espero que sim, Espero que sim. Professor, esse 7 de setembro, por quê? Por que 7 de setembro? Por que o Brasil escolheu 7 de setembro para comemorar esse fato tão importante? Bem, é o seguinte, para que a gente possa entender a questão do 7 de setembro, é fundamental que a gente faça uma análise histórica do processo que levou até o 7 de setembro, que é a nossa independência, A data 7 de setembro, nós comemoramos justamente a independência do Brasil. Mas temos que entender o que é essa independência, o que foi que representou essa independência do Brasil, E para que eu possa entender todo esse processo, é necessário analisar o processo de construção histórica. E nesse ponto aí, Napoleão Bonaparte é fundamental, porque por causa de Napoleão Bonaparte que desencadeia todo o processo que vai culminar com o 7 de setembro. E qual é a importância ou a interferência de Napoleão Bonaparte na história? Simples, para que eu possa entender esse processo, o que acontece? Eu tenho que entender a Europa do século XIX. Final do século XVIII você tem a Revolução Francesa. 1799, na Revolução Francesa, ela se encerra com o golpe 18 de maio e Napoleão Bonaparte assume o poder. E aí o que Napoleão Bonaparte ele faz? Ele, a partir do momento que ele chega ao poder, ele vai organizar a França internamente e vai ser declamado pelo decreto, ele não é nenhum decreto, há um plebiscito e ele vai ser declamado pelo povo imperador e ele adota uma política expansionista. E nessa política expansionista, ele vai expandir o seu território francês na Europa e nessa expansão ele vai entrar em atrito com a Inglaterra. Vendo que não tinha como lutar contra a Inglaterra militarmente, ele tenta atacar a Inglaterra economicamente. E aí no que ele ataca a Inglaterra economicamente, ele vai criar uma coisa chamada bloqueio continental. Nenhum país europeu poderia comercializar com a Inglaterra. Objetivando o quê? Duas coisinhas. Quebrar a economia inglesa e fomentar a indústria francesa. E essa política acaba tendo reflexo sobre Portugal. Isso porque ele não tinha domínio sobre a Inglaterra? Porque o que acontece? A Inglaterra é uma ilha, E aí quando ele tenta invadir a Inglaterra militarmente, é uma batalha naval, que é a Batalha Naval de Trafalgar, Napoleão Bonaparte é derrotado. E a partir do momento que ele é derrotado, o que é que vai acontecer? Ele pensa, não tenho como invadir a Inglaterra, não tenho como dominar a Inglaterra militarmente. Então, já que eu não posso dominar a Inglaterra militarmente, eu vou atacar o quê? A economia. Qual é o forte da economia inglesa? A indústria. Onde é que a Inglaterra vende seus produtos? Na Europa. Então, o que é que ele faz? Se a Inglaterra não pode vender seus produtos na Europa, a indústria inglesa, ela quebra. Se a indústria inglesa ela quebrar, é mais fácil dominar. E acaba tendo reflexo em Portugal e depois até na Rússia, que é quando ele é derrotado na Rússia. Mas em Portugal tem um impacto direto essa medida. E nisso a Inglaterra, com esse impacto economicamente provocado por Napoleão, a Inglaterra decresceu, parou? Não necessariamente. O que a Inglaterra vai fazer? Já que ela não pode comercializar na Europa, ela vai procurar novos mercados. E onde é que são esses novos mercados? Na América como um todo. Não nos Estados Unidos, porque aí já é outro processo. Os Estados Unidos já tinham se tornado independentes. Mas na América Espanhola, o que nós chamamos de América Espanhola e América Portuguesa. E aí o que acontece? A Inglaterra é um dos principais países que vai favorecer, o processo de independência desses países. Por quê? Porque até então, o que é que nós temos na Inglaterra, ou na América Latina? São colônias, e essas colônias estão presas às suas metrópoles pelo pacto colonial. O que é que significa isso? A partir do momento que eu tenho a colônia só pode comercializar com sua metrópole. Qual é o interesse da Inglaterra em apoiar os processos de independência? Simples. Apoiando o processo de independência, rompe o pacto colonial. Se a Inglaterra rompe esse pacto colonial, esse país pode comercializar com qualquer país, não necessariamente com a metrópole. E aí o que acontece? A Inglaterra passa a ter acesso a esse mercado consumidor. Então é interessante para a Inglaterra, nesse momento, apoiar os processos de independência. E daí Napoleão tomou outras medidas? E aí o que acontece,
em relação à América, ele não podia fazer muita coisa, né? Mas vai fazer em relação aos aliados da Inglaterra, entre eles Portugal. E aí o que acontece? Portugal, no período, ele é aliado da Inglaterra de longa data. Portugal tem uma dependência econômica com a Inglaterra gigantesca desde o Tratado de Methuen de 1703. Quando você pensa que no século XVIII você tem a mineração no Brasil. Os portugueses extraíram ouro, muito ouro aqui do Brasil. Para onde é que foi parar esse ouro? Para a Inglaterra. E por que foi para a Inglaterra? Porque a Inglaterra, ou Portugal, dependia economicamente da Inglaterra e tinha uma dívida com a Inglaterra. Então o que é que Portugal faz? Portugal paga essa dívida. Certo. Então, economicamente, você tem Portugal dependente da Inglaterra. E que naquele momento, né, quando Napoleão Bonaparte chega para Dom João VI e diz, ou tu rompe as relações com a Inglaterra, ou eu invado o teu território, Dom João VI vai ficar numa sinuca sem bico. É o famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque se ele obedece Napoleão e rompe com a Inglaterra, Portugal quebra. Porque a economia portuguesa depende da Inglaterra. Se, no contrário, ele não rompe com a Inglaterra, economicamente, ele manteria a estabilidade, mas Napoleão Bonaparte invade o território português. Nesse momento, Napoleão tinha condições de, digamos assim, de suprir a necessidade dessa relação econômica entre Portugal e Inglaterra? E aí não está o grande detalhe. Ou foi só o desejo de cortar aquela relação? A ideia é o desejo de cortar a relação, mas também fomentar a industrialização francesa. Porque o que acontece? Você tem aí o início de uma industrialização na França, né? A França ele vai adotar uma política de fomento industrial. E qual é a ideia? Se a Inglaterra não fornece produtos na Europa, quem é que vai abastecer a Europa com produtos industrializados? Teoricamente seria a França. Futuramente, essa política se mostra desastrosa. Tão desastrosa que é o caso da Rússia, né? A Rússia também, depois de Portugal, a Rússia posteriormente rompe com o bloqueio continental e aí Napoleão Bonaparte decide invadir a Rússia por ter rompido também o bloqueio continental. E é aí onde ele é derrotado. Tem a primeira grande derrota de fato de Napoleão, né? Que é quando vai levar, né, não a extinção, mas a derrocada de Napoleão Bonaparte na Europa. Se apagar na história, né? Vai demorar um pouquinho mais, mas ele vai entrar já começa a decadência. Sim. É o programa Café com Leite, com o apoio do Frigorífico Industrial do Cariri. Você, empresário do ramo alimentício, precisa comprar carnes de qualidade? Te recomendo o Frigorífico Industrial do Cariri. No Frigorífico Industrial do Cariri você vai encontrar produtos de procedência atendendo a todas as exigências do padrão de qualidade e higiene, desde o abate até a entrega aos seus distribuidores. Por isso, não perca tempo. Fale já com o Frigorífico Industrial do Cariri e tenha em seu estabelecimento as melhores carnes da região. Avenida Paulo Maia, número 2000, aqui em Juazeiro do Norte. E atende também pelo telefone 3511-2033. Frigorífico Industrial do Cariri, neste sim você pode confiar. Um abraço a todos que fazem o Frigorífico Industrial do Cariri. Professor, e essa relação mais próxima, como se sentiu no caso de Dom João VI, quando se sentiu, digamos assim, pressionado pelas ações, pelas determinações, digamos assim, de Napoleão Bonaparte? Como eu falei, ele vai ficar numa sinuca de bico. Dom João VI, ele é o cara errado, no local errado, na hora errada. Tudo errado. Tudo errado, né? Porque assim, ele não queria, ele assume a coroa portuguesa, não por acaso, mas por causa de uma fatalidade. Quem assumir era o irmão mais velho, mas o irmão mais velho dele morre. Sim. E ele se vê príncipe regente, porque a mãe dele vai ser apelidada Maria Louca, porque na época esse cara vai ficar louco, não tem como governar, e ele vai ser o príncipe regente. E aí ele vai ficar nessa sinuca de bico. E aí adere ao lado francês, adere ao lado inglês, e aí o que é que nós sabemos? Existe uma pressão da Inglaterra também, para que Napoleão Bonaparte não rompesse relações com a Inglaterra, e o que é que ele vai fazer? Os embaixadores ingleses, né, vai sugerir a ele o quê? Uma medida que já vinha em Portugal em longa data. Que medida é essa? Pegar a família real, pegar a corte portuguesa e vir para o Brasil. E aí o que é que nós temos que entender? Que no século XIX, não é o Brasil que depende de Portugal, é Portugal que depende do Brasil. Certo. Então toda a economia portuguesa, por mais que estivesse vinculada à Inglaterra, mas ela dependia do Brasil. Porque nesse momento é o Brasil que sustenta Portugal. Era ali o refúgio. O refúgio. É ali onde Portugal vai tirar o lucro, o dinheiro para poder se manter. E à época o Brasil já era dependente de Portugal. Ainda era colônia de Portugal. Ainda era colônia de Portugal, né, que vem desde 1500, né, como processo de colonização. Mas aí o que acontece? Você tem
né, Dom João VI, que está aí nesse sinuca de bico. E essa proposta da família real vir para o Brasil, apesar de ser colocada pelos ingleses, ela não é exclusiva dos ingleses. Sempre que Portugal estava passando por uma crise econômica, sempre tinha alguém que sugeria a família real vir para cá. E aí o que a Inglaterra faz? Faz uma proposta. Dom João VI, você rompe com a França e nós protegemos você e sua família em segurança de Portugal para o Brasil, né? Em troca de alguns favores que a Inglaterra depois vai exigir esses favores, né? A abertura dos portos, né? Uma parte da marinha portuguesa vai ser na Inglaterra, mas essa é a proposta que ele faz a Dom João VI. 7 de setembro é o tema de hoje do programa Café com Leite, a sua importância, conversando aqui com o professor Pablo, com o apoio da Marmoraria Juazeiro. Está pensando em deixar sua casa ou empresa mais elegante, com produtos de qualidade, beleza e um ótimo custo-benefício? A Marmoraria Juazeiro, em parceria com arquitetos ambientes planejados, juntou tudo isso num só lugar, trazendo praticidade, conforto e segurança. Na Marmoraria Juazeiro você encontra o que há de melhor em mármore e granito, na medida certa. Venha à Marmoraria Juazeiro e faça o seu orçamento sem nenhum custo e transforme seus sonhos em plena realidade. Avenida Padre Cícero 4442, atendendo também pelo telefone 3571-1551. Marmoraria Juazeiro, tradição e credibilidade. Passe no showroom da Marmoraria Juazeiro e tome um delicioso cafezinho com leite e conheça o que há de belo, bonito e agradável, com preços acessíveis na Marmoraria Juazeiro. Professor, aí nisso Dom João VI aceitou, digamos assim, essa pressão da Inglaterra em dizer: se mude que nós vamos te dar cobertura para o Brasil. Ele disse: eu vou. Bem, aceitou? O aceitar também tem um fator externo. Porque nesse momento ele está negociando com a Inglaterra, mas também está tentando ludibriar Napoleão, né? Tanto é que ele é o cara que mais ludibria Napoleão. E Napoleão perde a paciência. O que é que Napoleão faz? Napoleão invade Portugal. Quando as notícias chegam a Lisboa, que Napoleão Bonaparte, liderado, não Napoleão, mas as tropas napoleônicas, lideradas por Janot, que era o general napoleônico, invade Portugal, as notícias chegam em Lisboa, então eles iniciam o preparativo, né, para a vinda da família real para o Brasil, né? E leva um bom tempo para ele se preparar, mas a partida era muito tumultuada, porque não vem só a família real, né? Você tem um período que a Europa ainda vive no que nós chamamos de antigo regime. Você ainda tem uma sociedade quase estamental ainda, praticamente, onde o privilégio é do nascimento, não é meritocracia, é o nascimento. E a família real vem, mas não vem só a família real, vem um conjunto, um séquito de nobres que fazem parte da corte portuguesa. Parasitas, né? Parasitas que dependiam do Estado português, que sobreviviam à custa do Estado, e eles também vão vir. Então é muito tumultuado a vinda da família real. Outro problema é que, assim, Portugal não tem navio suficiente para trazer para cá. Então não dá para vir todo mundo. Então tem uma limitação, né? E o negócio é tão agoniado de um jeito, é tão aperreado ali de um jeito, que eles esquecem, por exemplo, os livros da Biblioteca Real Portuguesa no Porto. Eles esquecem a prataria da corte portuguesa, é esquecida também no Porto. E o interessante é que quando a Inglaterra vai fazer essa escolta, o almirante inglês ele tinha duas ordens. Se Dom João VI acatasse a proposta da Inglaterra e viesse para o Brasil, eles escoltariam sem problemas, né? Se Dom João VI mudasse de ideia, o almirante tinha a missão, ou tinha uma espécie de cláusula secreta, de que iria bombardear a cidade de Lisboa. Mas, naquele mesmo momento. Naquele momento. Nós estamos aqui mais ou menos em novembro de 1807, né? E a corte portuguesa embarca nos navios portugueses e decide vir para o Brasil. E eles fazem essa escolta, trazendo toda... A viagem é um pouco tumultuada, né? Vai durar cerca de 3 meses, né? E aí você tem uma série de episódios, como por exemplo, o navio de Carlota Joaquina tem infestação de piolho, né? E quando eles estão ali ao norte da linha do Equador, tão próximo à Europa, o clima ainda é ameno, né? Então tá tranquilo. O problema é quando eles descem ao sul da linha do Equador, que o clima fica mais quente, né? E aí você tem uma série de intempéries ali nos navios que vai dificultar um pouco a viagem. Viagem que eles saem em novembro, só chega em janeiro de 1808 no Brasil. 3 meses praticamente, né? Praticamente 3 meses. Professor, e a família real, inclusive, me parece que viajou em um navio só, né? Toda a família? Não, eles são vários navios, eles viajam em navios separados, porque a relação de Dom João VI e Carlota Joaquina era uma relação um pouco tumultuada. Um pouco não, muito tumultuada, né? E aí ela vai num navio e ele vai em outro.
Tanto é que quando eles chegam no Brasil, o navio do Carlos Alto Joaquina vai para o Rio de Janeiro. E ele não vai para o Rio de Janeiro, ele primeiro vai para Salvador, né? Porque era a primeira capital do Brasil. Professor, a chegada ou a ida de Dom João VI para Salvador tinha um fim específico? Bem, a ida dele a Salvador é muito mais uma questão simbólica do que uma questão prática, né? Prática também porque era mais próximo ali do curso de viagem. Mas é muito mais uma questão simbólica pelo fato de Salvador ter sido a primeira capital do Brasil. Então ele vai mais para agradar um pouquinho também a elite local, né? A elite lá de Salvador, do que uma questão mais específica. Apesar que a ida dele a Salvador é fundamental para que a gente possa entender todo o processo da independência do Brasil. Né? Certo. Mas e tinha uma espera na sua chegada? Sim, né? Porque assim, as notícias elas começam a chegar, né? Porque antes deles virem, né, já começam o burburinho, né? A comunicação, apesar de ser lenta, né? Mas chegavam, né? E eles mandam mensageiros à frente para ir avisando, né? Tanto é que o governador da Bahia manda, quando o navio está chegando, ele manda uma pequena embarcação com alimentação, né? Com comida para servir ao rei. E é um fato interessante porque pela primeira vez na história um rei europeu pisava em solo americano. Primeira vez? Pela primeira vez um rei europeu pisa em solo americano e vai trazer todo todo o seu reinado, né? praticamente. Todo o reinado, toda a corte, né? No Brasil. Professor Pablo, conversando com a gente sobre a importância do dia 7 de setembro. Agora eu vou oferecer uma água mineral São Geraldo. Faço questão, professor, de lhe servir. Muito obrigado. Água mineral São Geraldo com o programa Café com Leite. Vou preparar um café aqui para o nosso convidado, professor Pablo, mas antes vou dar um recado para você e falar na melhor água da região, água mineral São Geraldo. Inclusive, é com ela que nós vamos preparar o delicioso café sem nome aqui para o nosso convidado. A água é fonte de vida e por esse motivo é tão importante ingerirmos uma água de qualidade. A água mineral São Geraldo é leve, é pura, pois ela é extraída da fonte e engarrafada seguindo todos os padrões de qualidade e higiene. E é com ela que é fabricado o delicioso refrigerante de caju, a Cajuína São Geraldo. Por isso eu recomendo a água mineral São Geraldo, ela que é número 1 no mercado, é sinônimo de saúde. E como eu disse, é com ela que é preparado o delicioso café sem nome para os nossos convidados. Professor, esse café ainda não tem nome, viu? Não, né? Tem não, mas em breve, quem sabe, né? Enquanto isso, vamos saboreando. Você quer saber mais sobre a importância do dia 7 de setembro para o Brasil e para nós cidadãos brasileiros? Não saia daí, no próximo bloco você saberá muito mais. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Joaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Joaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. Neste intervalo, saboreamos um delicioso café sem nome preparado com a água mineral São Geraldo, acompanhado de um delicioso pão de leite da indústria de pães Pão Nosso. Se você faz questão de viver bem e com qualidade, então você deve sempre adquirir os produtos Pão Nosso.
O pão de forma, o pão de leite, o sequilho, as torradas, dentre tantos outros, com sabor incomparável, proporcionará a você uma vida mais saudável e cheia de momentos felizes. Os produtos Pão Nosso são encontrados nos melhores supermercados da região. Faça já o seu pedido pelo telefone 3571-6313. A indústria de pães Pão Nosso é da terra do Padre Cícero e fica aqui na segunda etapa do Novo Juazeiro, na rua Marcos José Rodrigues, número 36. Pão Nosso é uma honra lhe servir. Um abraço a todos que fazem a indústria de pães Pão Nosso aqui da terra do Padre Cícero, atendendo a boa parte do Nordeste com os deliciosos produtos da indústria de pães Pão Nosso. Professor Pablo, falar sobre o dia 7 de setembro, essa data de extrema importância para todo o país, é gostoso. Estou aprendendo muito aqui sobre esse 7 de setembro e sobre essa história maravilhosa. E o programa Café com Leite é cultura, é levar informações para o nosso Cariri, para o nosso, eu digo assim, viu, porque nós estamos sendo assistidos também pela BrisaNet, aqui para a região do estado da Paraíba e boa parte do Rio Grande do Norte, e a região norte do estado do Ceará também. Nós estamos sendo retransmitidos com muito carinho. Muito obrigado pela calorosa audiência de todos esses municípios que hoje fazem parte da TV Verde Vale. Professor, Dom João VI chega com sua comitiva, né, eu diria assim, sua família, todo o reinado, né, a Salvador. O que mudou no Brasil, como começou essa história? Porque a distância dele lá de Portugal para cá era uma coisa. Agora ele praticamente se mudou para cá. Pronto. O que acontece? Quando o João VI ele vai para Salvador, a primeira coisa que ele vai fazer, né? Ele vai decretar a abertura dos portos às nações amigas. E esse ponto é fundamental, né? Você tem um historiador chamado Caio Prado Júnior, no livro História Econômica do Brasil, que diz assim, que a abertura dos portos é o início do processo de nossa independência. Por quê? Quando o João VI abre os portos, ele rompe com o que nós chamamos de pacto colonial. Aquele vínculo que o Brasil tinha de exclusivismo comercial com Portugal, ele é rompido. Traduzindo, o Brasil agora pode comercializar com qualquer país que era aliado a Portugal. Não necessariamente só com Portugal. Certo. Isso é uma das exigências de quem? Da Inglaterra. Porque se você for lembrar, a Inglaterra não pode vender seus produtos na Europa por causa do bloqueio continental. Certo. Então ela precisa de novos mercados consumidores. Então quando ele decreta a abertura dos portos, o objetivo ele vai atender uma reivindicação da Inglaterra, mas essa abertura dos portos vai promover todo um desenvolvimento do país, né? Toda uma entrada de produtos, uma liberdade comercial. Sim. Que inicia o nosso processo de independência. Tanto é que com a abertura dos portos, quem é que ganha? Eu tenho uma Inglaterra que vai ganhar porque passa a ter acesso ao mercado brasileiro. Sim. Eu tenho um Brasil que vai ganhar, o comerciante brasileiro, né, o latifundiário brasileiro, que agora não precisa vender seu produto a Portugal, mas qualquer país aliado a Portugal. Mas eu tenho um Portugal que perde. Por que Portugal perde? Porque Portugal perde acesso ao exclusivismo aqui no Brasil. Sim. Então antes, ou produtos portugueses, ou produtos comercializados por portugueses, mas esse mercado era exclusivo de Portugal. E agora Portugal vai sofrer uma forte concorrência da Inglaterra. E com a abertura desses portos, quantos países já poderiam fazer essa comercialização, essa integração? Indiretamente com a Inglaterra, né? Com a Inglaterra. Porque teria ali um ponto de apoio, digamos assim, que seria o Brasil. Sim. Mas aí o que acontece? Dom João VI ele passa um tempo lá em Salvador, né? Tem um ritual de beijamão, né? A elite vai lá beijar a mão do rei, porque quer queira, quer não, é um fato inédito. Pela primeira vez na história, um rei europeu pisava em solo americano. E aí ele vai para o Rio de Janeiro. Quando ele chega ao Rio de Janeiro do século XIX, do início do século XIX, não tem nada a ver com o Rio de Janeiro do século XX e XXI. É uma cidade feia. É uma cidade imunda. Não é a cidade maravilhosa. Não era a cidade maravilhosa ainda. Apesar que os relatos da época dizem que é uma cidade que quando você estava chegando de longe, você vendo a cidade, tanto Salvador quanto Rio de Janeiro, uma cidade que quando você estava chegando na cidade, você vendo de longe, você achava ela belíssima. Mas à medida que você ia chegando mais próximo, aquela imagem bela, bonita, ia se dissipando para uma cidade suja e imunda. Certo. E aí os melhores prédios do Rio de Janeiro vão ser desapropriados. Dom João VI, né? Esses prédios que são desapropriados vão ficar sob a custódia de Dom João VI para a família real habitar. E esses prédios que são desabitados ganham a sigla PR, né? O Príncipe Regente. E quer queira, quer não, quando Dom João VI ele vem para o Brasil, há toda uma transformação. Por quê?
Porque não vem só ele, vem toda a comitiva, como você mesmo falou, vem toda a comitiva, todo o governo vem, e aí cria-se todo um aparato administrativo e há uma necessidade de desenvolver o Rio de Janeiro, não igual, né, mas pelo menos para se parecer mais uma cidade europeia. E é nesse período que o Rio de Janeiro passa a ter, passa por uma espécie de urbanização, ainda que não tão eficaz, mas passa por um processo de modernização, podemos dizer assim. Nós vamos ter o Jardim Botânico, nós vamos ter a imprensa régia, nós vamos ter o Teatro Régio, nós vamos ter a fundação do Banco do Brasil. Então há uma necessidade de fazer com que o Rio de Janeiro ele comece a crescer, né? E outro detalhe dentro desse contexto é o quê? Há uma grande quantidade de produtos estrangeiros que chegam no Brasil, que produtos que até então aqui não tinha, e isso modifica o cotidiano, modifica o dia a dia do brasileiro. Aquele latifundiário que vivia no campo, o que é que acontece com ele? Ele vai querer ir para o Rio de Janeiro para ficar mais perto da coroa portuguesa, porque é chique. Sim. Né? Porque é glamuroso você morar próximo ao rei de Portugal, à nobreza. Sim. E isso muda o cotidiano também do brasileiro. Né? O Brasil vai passar por um processo, não vou usar um termo aqui, acho que até é incorreto, mas vai passar um processo civilizador. Né? A ideia de consumir mais o hábito europeu, por quê? Porque agora há a possibilidade. O fluxo de mercadoria no Rio de Janeiro, as mercadorias que antes que o Brasil não tinha acesso, passa a ter. E isso transforma o cotidiano da população do Rio de Janeiro. Né? Aí começam os bailes, começa a chegada dos pianos, começa a chegada toda uma cultura europeia. Os franceses, apesar da rusga com a Inglaterra, mas começa a vir algumas comitivas francesas também do Brasil, visitar o Brasil. Né? Quando Napoleão Bonaparte é derrotado em 1815, Dom João VI vai trazer uma missão artística francesa para o Brasil, porque o que havia de mais chique no mundo, o que havia de mais glamuroso no mundo estava na França, então ele traz artistas, entre eles o Debré, né, que é um dos principais artistas aqui nesse período, um dos, né, na missão francesa, e o Brasil vai passar por esse processo de modernização, tanto não só física, mas também nos costumes. Voltando, professor, lá para Portugal, apesar de haver esse processo de ambientação, de estabilização do rei no Brasil, como ficou Portugal? Ainda sobre o domínio de Dom francês. Não, isso sob o domínio de Napoleão? Ou? Sim, né? Napoleão Bonaparte ele passa um tempo, né, controlando Portugal, né, depois ele acaba deixando, Sim. E Portugal passa a ser controlado, vou colocar esse o termo controlado, mas sob a influência da Inglaterra. Depois que Napoleão Bonaparte deixa Portugal e a Inglaterra passa, é uma espécie de protetorado, né, que ele vai comandar. Quem não gosta muito disso são os portugueses. Os portugueses que ficaram em Portugal não aceitam muito essa ideia. Porque aí há o ego ferido, né? Porque é o que alguns autores vão chamar de inversão da lógica colonial. Né? O Brasil, que antes era colônia, agora é a sede do governo. E Portugal, que antes era a metrópole, passou a ser a região periférica. Periférica, ou seja, a colônia, ou seja, pois é, a inversão dessa lógica aí nisso, aqueles adeptos, aqueles admiradores do rei, né, de Dom João, passaram a frequentar o Brasil e isso, Sim. O desenvolvimento foi chegando. Sim, aí você tem um desenvolvimento, você tem um crescimento, a economia do Brasil, ela vai crescer, né? O brasileiro ele vai lucrar muito com isso. Por quê? Porque agora ele tem uma liberdade comercial. Ele pode procurar agora o melhor parceiro para ele vender o produto. Antes ele só podia vender a Portugal. E se eu só posso vender meu produto a um consumidor, ele vai estabelecer o preço. E o monopólio, né? O monopólio comercial. Do adquirente aí nesse caso, né? O monopólio, né? Do adquirente. Só tem um cliente. Só tem um cliente. Então, se ele quebrar, eu vou junto. Né? E aí o Brasil passa a ter um clima de liberdade. E é justamente esse clima de liberdade que lá na frente vai ser um problema para Portugal. Com o apoio da Uniodonto, precisando de cuidados com a sua saúde bucal, eu vou indicar para você o melhor plano de saúde dentário da região. Uniodonto. A Uniodonto é formada por especialistas com experiência e constante atualização profissional, que oferecem atendimento especializados, proporcionando saúde e beleza ao seu sorriso. E o melhor, quem lhe atende são os próprios donos da Uniodonto. Portanto, vá direto à Uniodonto e veja qual o melhor plano de saúde cabe no seu bolso para você e toda a sua família. A Uniodonto também disponibiliza planos empresariais. Fale já com um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. Uniodonto, feliz é quem tem. Um abraço a todos que fazem a Uniodonto. Lembrando que você, possuindo um plano de saúde bucal Uniodonto, você poderá ser atendido em todo o Brasil, se assim necessitar. Professor Pablo, Dom João veio para
veio para Salvador, abriu os portos, né, inaugurou, né, instalou, abriu, etc. Em seguida foi para o Rio de Janeiro e se estabilizou lá, sua residência oficial e tudo. Mas aí Salvador, você acabou com isso? Esfriou? Como é que funcionou? A parte comercial e econômica do país continuava surgindo lá de Salvador através dos portos? É o que meus amigos, então, não necessariamente só não é exclusivo de Salvador, no caso serve para todo o Brasil. Sim. Então, a abertura dos portos das Nações Amigas, então, não necessariamente só é para Salvador. Lá acontece em Salvador por quê? O início. Ali é só o início, Sim, né? tá A questão do início, né? Quando ele vem para o Rio de Janeiro, ele faz outros tratados comerciais, como, por exemplo, os tratados de comércio e navegação, o tratado de aliança e amizade com a Inglaterra, e que esses tratados, né, eles vão prejudicar ainda mais Portugal. Sim. Porque se você for pegar, por exemplo, o Tratado de Comércio e Navegação de 1810, as tarifas alfandegárias para os produtos ingleses, incrivelmente, elas eram mais baratas que os produtos portugueses. E é um mínimo estranho, porque como é que Portugal é dono do Brasil, como é que Portugal controla o Brasil e paga um imposto maior que a Inglaterra? E isso vai trazer ainda mais para os portugueses um sentimento de quê? Um sentimento de revolta, de insatisfação, né? O que vai acabar tendo reflexo um pouco mais na frente com a questão da independência do Brasil. Aí daí houve, com esse processo desse desenvolvimento dos pontos, a explosão da área financeira, da área econômica no Brasil. Como nós podemos enxergar esse desenvolvimento com essa independência se Dom João estava tão distante? O que acontece? É importante saber que, tipo assim, por mais que o Brasil passasse a ter um crescimento econômico, mas esse crescimento econômico não o fazia um país desenvolvido, obviamente. Esse crescimento econômico, né, o que nós vamos ter nesse sentido aí é mais uma substituição de um país que controla o Brasil do que um desenvolvimento econômico de fato, crescimento mesmo. Por quê? Porque o que nós vamos perceber com o passar do tempo é que o Brasil só trocou Portugal pela Inglaterra, porque o país que passa a exercer um controle muito grande sobre o Brasil é a Inglaterra. Certo. Então você tem um crescimento econômico. Como é que Portugal fica com tudo isso? Em 1820, acontece em Portugal o que nós chamamos de Revolução Liberal do Porto, né? E esse termo liberal é bom a pessoa estar atento porque ele tem significados diferentes, né? Mas o que acontece? Portugal está numa crise econômica gigantesca. Por que está numa crise econômica? Porque perdeu o monopólio com a vinda da família do Brasil e com a abertura dos portos. As tarifas alfandegárias mais baratas, tudo isso aí fez com que a economia portuguesa ela quebrasse. Nós temos que lembrar que Portugal depende do Brasil, não é o inverso. Certo. E isso vai gerar uma revolta por parte dos portugueses. Revolta por quê? Porque você está passando por uma crise econômica e você tem o seu ego ferido porque a família real está no Brasil e não dá sinais de que vai voltar. Certo. E aí inicia uma revolução na cidade do Porto. Essa revolução vai expulsar o controle inglês de Portugal. Ela começa na cidade do Porto, se expande por toda Portugal e aí funda uma espécie de governo provisório em Lisboa. E é o que nós chamamos de cortes portuguesas. Certo. E essas cortes portuguesas, né, uma espécie de parlamento, vai fazer o quê? Vai começar a exigir 3 coisas. Primeiro, é a criação de uma constituição para Portugal. E aí já se pensa em limitar o poder de Dom João VI. Né? Vamos limitar com uma constituição. Por isso que ela é liberal. Certo. Mas esse liberalismo ele não é no sentido econômico, é no sentido político. Certo. Então, primeira exigência, ele quer criar uma constituição e eles, quando começam a pensar numa Constituição, o interessante é que quando acontece a Revolução, aqui no Brasil, os brasileiros também apoiam a Revolução Liberal do Porto. E obrigam a Dom João VI a jurar uma Constituição que nem tinha sido criada ainda. Segundo, a galera faz a exigência do retorno da família real para o Brasil. Desculpa. Isso, os residentes em Portugal. Isso é as cortes portuguesas fazendo isso. Segundo, eles exigem o retorno da família real para Portugal. Né? E aí Dom João VI ele vai ficar um pouco relutante, porque apesar do início meio turbulento, ele se afeiçoou ao Brasil. E ele também tem medo da viagem de volta, porque era muito perigoso. Certo. Apesar de estarmos no século XIX, as viagens ainda eram muito perigosas. E aí o que acontece? Ele, de forma relutante, ele decide, né, juntar, né, todo o aparato administrativo, desmantela todo o aparato administrativo que ele criou no Brasil, e aí decide voltar. Só que quando ele decide voltar para Portugal, ele deixa aqui no Brasil o Dom Pedro. Né? Filho mais velho. O filho mais velho. E aí ele faz existe uma frasezinha que ele diz, Pedro, né? Toma esta coroa antes que algum aventureiro a faça. Né? Se você for interpretar essa frase, ele já está prevendo uma independência. Já está prevendo o processo de independência.
E aí ele deixa o filho dele aqui no Brasil. Há eleições para deputados brasileiros para representar o Brasil nas cortes portuguesas. E aí quando eles voltam, que os deputados brasileiros chegam nas cortes portuguesas, as cortes portuguesas estão aprovando a medida mais polêmica. Qual é a medida mais polêmica? Eles querem recolonizar o Brasil. O que é que isso vai representar para o Brasil? Eles querem voltar ao pacto colonial. Eles querem voltar à ideia do Brasil só poder comercializar com Portugal. E é aí que vai desencadear todo o processo da independência do Brasil. Ou seja, retroagir. Retroagir. Ser uma velha colônia. Uma velha colônia. Aí houve a reação. Isso Dom Pedro aqui no Brasil. No Brasil. Ficou e disse, não aceita o negócio. É mais ou menos assim. O processo é um pouquinho mais complexo, né? O que acontece? Aí eu vou usar um historiador chamado Fernando Novaes, né? O Fernando Novaes, ele diz o seguinte, nesse momento, quando as ideias de que o Brasil seria recolonizado, elas chegam ao Brasil, vamos formar no Brasil 3 vertentes. Né? Na verdade, só são 2 e uma se divide em 2. Né? Nós vamos ter um partido que nós chamamos de Partido Português, que era formado pelos portugueses que estavam no Brasil e que defendia a recolonização. Eles querem que o Brasil volte a ser colônia de Portugal. Por quê? Porque foram aqueles caras que perderam com a abertura dos portos. Certo. E você tem um partido brasileiro dividido em 2 facções, em 2 ramos. Uma ala mais conservadora, mais moderada, liderada por José Bonifácio de Andrada, que no primeiro momento era contra a recolonização, mas também não se falava ainda muito em independência. O que ele queria era manter o Brasil como Reino Unido. E o outro lado, você tem o Gonçalves Ledo, que era dos liberais radicais, que defendia a independência do Brasil e não só a independência. Eles queriam também a proclamação de uma república. Né? E isso vai mexer um pouco com o cotidiano brasileiro e é aí que começa de fato o processo de independência do Brasil. Professor Pablo, aqui no programa Café com Leite, falando sobre a história da República do Brasil, 7 de setembro, né? Brilhante história, e eu tenho certeza que você deve estar admirando essa belíssima história do nosso convidado de hoje, professor Pablo, e porque de fato eu também estou aprendendo muito. Professor, vamos tomar mais uma água aqui? Professor, faço questão de lhe servir aqui. Obrigado, Marcos. A água mineral São Geraldo. Vou falar agora no melhor laboratório de análises clínicas do Cariri. Diga-se de passagem, exames preventivos é com o laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. Olha, a região do Cariri toda está sendo atendida pelos postos de saúde do laboratório LAMIC, desde Campos Sales, Caririaçu, Milagres, Mauriti, aqui em Juazeiro do Norte, você encontra em Juazeiro um pouco mais de 10 postos de coletas. E a matriz que fica na rua Padre Cícero 759, sempre atendendo com muita competência, com profissionais excelentes, você encontra no laboratório LAMIC, realizando exames com excelência e com qualidade. Se você cadastra o seu telefone no laboratório LAMIC, você será comunicado imediatamente a conclusão dos seus exames. No conforto da sua residência ou da sua empresa, você pode imprimir todos os exames no site laboratoriolamic.com.br. Afinal de contas, são 35 anos de excelência em análises clínicas. Laboratório LAMIC, um abraço a todos que fazem o Laboratório LAMIC. Professor Pablo, na história tinha café já? Na época, sim, mas aí o café é do período... café ele surge na Idade Média. Na Idade Média, já tinha café, né? Bebida amaldiçoada, viu? Diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Mas esse aqui não, esse aqui é abençoado. Quer saber mais? Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre a história do 7 de setembro. É rapidinho. O Frigorífico Industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia. Com a qualidade que vai do campo à mesa do consumidor, os produtos do Frigorífico Industrial do Cariri são de procedência, que atendem à exigência do padrão de higiene e excelência exigido pela CIF, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes. Os produtos originados no Frigorífico Industrial do Cariri, esse sim, você pode confiar. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza.
Água mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, aqui pela TV Verde Vale, canal 13, pela Brisa Neto TV, canal 137. O nosso convidado de hoje é o professor Pablo, falando aqui sobre a história e a importância do dia 7 de setembro para o nosso querido Brasil. Professor, retorno de Dom João VI para Portugal, Dom Pedro deixa seu filho aqui, Dom Pedro, no Brasil, e qual a reação dos portugueses com essa ficada, digamos assim, de Dom Pedro aqui no país? Eles não ficam felizes. Né? Não gostaram, né? Gostaram. Por quê? Porque a presença de Dom Pedro no Brasil representa, quer queira direto ou indiretamente, um incentivo a um processo de dependência. E aí o que é que as cortes portuguesas fazem? As cortes portuguesas vão mandar uma carta exigindo o retorno de Dom Pedro I também a Portugal, que ele volte. Que na época não é Dom Pedro I, obviamente, ainda não. Né? O Dom Pedro a Portugal. E aí, quando essa carta chega, o interessante é que o Pedro, ele vai querer obedecer. Né? Ele pensa e decide voltar para Portugal. Só que o Partido Brasileiro, né? O Partido Brasileiro, seja a ala liderada por José Bonifácio, seja a ala liderada por Gonçalves Ledo, eles sabem que se Dom Pedro voltar para Portugal, o Brasil fatalmente será recolonizado. Então eles sentem a necessidade de arrumar um jeito de Dom Pedro ficar no Brasil. E o que é que eles fazem? Eles organizam um abaixo-assinado. Né? E aí ele colhe cerca de 8 mil assinaturas e entrega esse abaixo-assinado a Dom Pedro no dia 9 de janeiro de 1822, desculpem. Né? E aí o que acontece? Quando eles entregam, Dom Pedro decide, né, o famoso dia do fico. Né? Eu sempre pro bem de todos, felicidade geral nacional, estou pronto, né, de que fico. E essa desobediência para Portugal, né, já dá um indício de que o Brasil já está caminhando para um processo de separação política. Né? Por quê? Porque é uma desobediência de Portugal. E outra coisa, ele não só desobedece. A partir do momento que ele decide ficar no Brasil, ele vai reorganizar a administração brasileira. Né? E uma das medidas que vai ser reorganizada, ele vai receber a influência do Gonçalves Ledo, é criar uma Assembleia Nacional Constituinte. E quando ele cria a Assembleia Nacional Constituinte, o que é uma Assembleia Nacional Constituinte? É a criação de uma Constituição. Certo. E se ele está criando, se ele convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, o que é que isso vai gerar? Já está dizendo, nós vamos separar de Portugal. Só que para isso ele precisa de quê? De apoio. Né? E aí quem é que vai apoiar Dom Pedro nesse momento? E aí você vai ter um apoio fundamental de uma elite. Os latifundiários é que vão conduzir, são eles que vão liderar o processo, né, encaminhar o processo de independência do Brasil. Por que a elite? Porque a elite, assim como a elite da América Espanhola, que são chamados de crioulos, né, a elite brasileira, ela teme, né, que uma independência com características popular coloque em risco seus privilégios. Né? E é a partir daí que Dom Pedro vai sendo conduzido ao que nós vamos chamar o 7 de setembro, o que vai levar à independência do Brasil. Mas isso ocorreu no início de 1822. 1822. De 1822 a 7 de setembro, 9 de janeiro de 1822 a 7 de setembro de 1822, é quando essa ideia ela vai sendo maturada, ela vai começar a ganhar força. O interessante é que a primeira província que começa o processo de independência do Brasil, que vai lutar pela independência, é a Bahia. Né? É a Bahia que começa já em junho, né? Julho. Mesmo o Dom Pedro lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Eles já começam essa ideia de se emancipar, a ideia da emancipação política. E aí o que é que ele faz? Ele vai fazer visitas, né, aos estados e vai visitar, né, vai fazer uma visita à cidade de São Paulo. De São Paulo ele vai a Santos, né? Só que antes dele fazer essa visita política, né, ele deixa no Rio de Janeiro o José Bonifácio e a Dona Leopoldina. E ele diz para eles, né, qualquer carta que chegue, né, de Portugal para o Brasil,
né? Qualquer carta que chegue de Portugal para o Brasil, eu quero ser avisado imediatamente. Né? E aí, o que acontece? Quando ele vai para Santos, né, quando ele está voltando, aí no caso no dia 7 de setembro de 1822, quando ele está voltando, né, quando ele chega próximo às margens do rio Ipiranga, né, o que é que vai acontecer? Um mensageiro chega com 2 cartas até ele. Uma carta de Leopoldina e uma carta de Zé Bonifácio, dizendo que chegou uma carta de Portugal, dizendo que se ele não voltasse para Portugal, ele seria deserdado, ele perderia a coroa portuguesa. E isso é uma determinação já das mãe, cortes né? portuguesas. No das caso, cortes das portuguesas. cortes portuguesas, né? Quem está conduzindo todos os processos é a corte portuguesa. É o programa Café com Leite, falando sobre a importância do dia 7 de setembro para você, telespectador, com o apoio da Joaço Atacadista. Alô, serralheiro, alô, construtor. Se você está procurando produtos de qualidade para a sua serralheria ou construção, vou te recomendar a maior distribuidora de ferro e aço do interior de todo o Nordeste, a Joaço Atacadista. Só na Joaço Atacadista você vai encontrar o que há de melhor em produtos como ferro, aço, madeirites resinados e plastificados, tábuas e barrotes de pino com o melhor preço da região. Venha para a Joaço Atacadista e faça o seu orçamento sem compromisso com uma equipe qualificada, com atendimento diferenciado. A Joaço atende pelo telefone 3571-8888 ou ainda pelo site joaço.com.br. Joaço, nosso produto é aço e o nosso forte é você. Um abraço a todos que fazem a Joaço Atacadista. Professor Pablo, ao receber estas 2 cartas, que praticamente tinham o mesmo conteúdo, qual foi a ação de Dom Pedro nesse momento? Quando ele recebe, ele fica indeciso. Né? Quer queira, quer não, é uma decisão muito importante a ser tomada. Né? Segundo conta, né, se você ler o livro de Laurentino Gomes, né, o 1822, ele diz que quando Dom Pedro recebe essas cartas, ele está acompanhado do chefe da guarda dele e o padre. E ele lê as cartas, e a carta da esposa, né, Dona Leopoldina, ela é mais enfática. Ela diz, Pedro, colhe este fruto antes que apodreça. Né? Então ela já dá um direcionamento, que seria a independência do Brasil. Né? E aí ele fica indeciso, né? Segundo os relatos, ele fica indeciso, ele anda para um lado, anda para o outro, até que ele toma a decisão de declarar a independência. Né? E aí é o que nós chamamos de primeiro grito da independência. Né? Ele opta pela independência. Ao fazer isso, né, o que acontece? Uma decisão que, como você disse, de certa forma muito delicada, muito importante, era o país inteiro, né? Uhum. Que ainda não era um país, era uma colônia. É uma colônia, mas digamos assim, aí, no caso, geograficamente muito grande, né? Vai se transformar num país, né? A partir do momento que ele toma a decisão, né, de que iria se declarar a independência, ele pede, não é que ele nem que ele pede, o chefe da guarda dele, né, sobe, né, no seu animal e ele avança, né, para preparar os soldados, que os soldados não estavam, né, a guarda dele não está junto com ele, né, preparar os soldados que eles estavam na margem do rio Ipiranga. E aí quando Dom Pedro ele chega, né, quando ele chega com o padre, é o momento, né, que nós chamamos de segundo grito da independência, né? Puxa sua espada, faz o discurso, né, e opta na independência ou morte, que essa cena ela fica imortalizada no quadro do Pedro Américo, né, que é o grito do Ipiranga, né? E é esse aqui que nós vamos ver. Pronto, que é esse que nós vamos ver. E é o que acontece, esse quadro do Pedro Américo ele é pintado, né, no finalzinho do segundo reinado. Por quê? Porque o que acontece? O Dom Pedro II ele queria criar um sentimento de identidade brasileira, uma construção de identidade, porque se fala no Brasil, mas se falava em identidade. E ele, quando ele pinta o quadro, né, é um quadro numa postura heróica, só que existem inconsistências nesse quadro. Né? Qual é a primeira inconsistência? Você tem um quadro, você tem os soldados de lado, né, você tem o povo aqui de lado, um povo não, dono de uma boiada aqui, boiada não é nem uma boiada, é um carro de boi mesmo, né? Dom Pedro ao centro. Então, tem uma casa na parte superior direita que essa casa não existia na época da independência. A outra inconsistência é que eles não estavam a cavalos, eles estavam de mulas. Né? Por quê? Porque no Brasil, quando se fazia viagem em longas distâncias, o animal que era utilizado não era o cavalo, era a mula, que era o animal mais resistente. Certo. E você tem do lado aqui os soldados, que futuramente vão se transformar nos dragões da independência. Esses soldados também não estão em trajes militares, estão à paisana. Porque numa viagem a longa distância, o calor, né, gigantesco que é no Brasil, não vai fazer, né, não tinha condição para você fazer uma viagem todo empacotado num traje militar. Certo. Agora, por que isso? Porque é a ideia da construção de um ícone, da ideia da construção de uma imagem heróica. Sim. Né? Porque no a valorização desse ato. A valorização do ato.
né, da independência. Agora, o que é que essa independência vai representar? Por que o 7 de setembro? Né? E o que é que isso representa? Essa independência, quando nós falamos, você tem que entender essa independência não no sentido do contexto geral, no todo. É uma independência no sentido político. Economicamente, não há mudança no Brasil. Certo. A independência do Brasil ela não representa melhorias na condição de vida da população mais pobre. Certo. O que nós não temos é que nesse ato da independência, o povo também não participa, ele está excluído. E o quadro é muito icônico para isso. Porque se você for pegar o quadro, você pega o centro da tela, você tem o Dom Pedro com sua comitiva. Sim. No lado direito do quadro você tem a cavalaria. No canto esquerdo, quase que escondido, você vê um cara que representa o povo, que olha para a cena, mas sem saber direito o que é que aquilo representa. E ela é muito icônico, talvez não tenha sido nem a ideia do Pedro Américo. Mas o quadro é muito icônico nesse sentido, da não participação popular do processo. E a ideia é que a independência do Brasil não traz mudanças, melhorias de vida da população mais pobre. Ou seja, apenas digamos assim, a construção e um processo político daí para frente. Pronto. É o fato de que o Brasil não é mais colônia de Portugal, é um país independente. Mas que essa independência não representa melhorias de vida para a população mais pobre. Com o apoio da distribuidora Judebalas, pensando em fazer a festa da criançada, vou te recomendar a maior distribuidora de doces da região, a Judebalas. Lá você encontra balas, bombons, biscoitos, chocolate, chicletes, salgadinhos e muito mais. Na distribuidora Judebalas você encontra todas as delícias com preços pequenininhos para fazer a sua festa. A Judebalas está disponível para melhor atendê-lo e deixar sua festa mais doce e mais saborosa, sempre com muita qualidade e muita satisfação. A Judebalas fica aqui no centro de Juazeiro do Norte, na rua São Paulo, 1184, e atende também pelo telefone 3512-3048. Venha conhecer as promoções da distribuidora Judebalas. Um abraço a todos que fazem a Judebalas. Professor, com esse grito, com esse alerta, um quadro espetacular que nós vimos ainda há pouco, como o senhor fez uma brilhante explanação, qual o ato seguinte de Dom Pedro após esse grito? Retornou para o Rio de Janeiro? Pronto, o que acontece? Ele vai para São Paulo, né? Ele estava indo para São Paulo, né? Ele vai para São Paulo. Quando ele chega em São Paulo, há quem diga que é onde ele escreve o hino da independência, né? Já podeis da pátria, né? Ele escreve o hino da independência e aí ele resolve se separar de Portugal. É óbvio que Portugal não vai aceitar. E aí, dentro da história do Brasil, inicia o que nós chamamos de primeiro reinado. Né? O Brasil independente e começa o processo do primeiro reinado, né? Ou o que nós chamamos de Brasil Império, que é o período que começa de 1822 e só termina em 15 de novembro de 89 com a proclamação da República. E aí há uma necessidade de quê? Primeiro, organizar o Estado brasileiro. Segundo, Portugal não aceita essa independência de forma fácil. Então, o período que vai de 1822 até 1825, segundo alguns, ou 1822 a 1823, marca pelo que nós chamamos de guerras da independência. Nós vamos ter algumas províncias, principalmente no norte do Brasil, né, no norte, no nordeste, nós vamos ter na Cisplatina, que hoje é o Uruguai, que eles não aceitam essa independência. Por quê? Porque são províncias controladas por portugueses. Professor, nesse período de 1822 a 1823 é um período de organização do Estado, né, como um todo. E doravante? Pronto, o que acontece? Dom Pedro, ele necessita organizar o Estado brasileiro, você tem as guerras da independência, e há necessidade de uma Constituição. Sim. Porque o projeto de José Bonifácio é dentro de uma monarquia constitucional. Então necessita-se criar uma Constituição. Então o que acontece? O primeiro projeto de Constituição, né, quando ele convoca a Assembleia Nacional Constituinte, né, é o que nós chamamos de Projeto de Constituição da Mandioca. A Assembleia Nacional Constituinte ela vai ser controlada pelos brasileiros, que tinham ideias liberais e que objetivavam limitar o poder de Dom Pedro. E é nesse momento que você revela a verdadeira face de Dom Pedro. Né? Aquela máxima, né, que é conhecer uma pessoa, dê poder a ela começa a se encarnar nele. Porque é um Dom Pedro que começa a assumir ares de quê? De um rei autoritário. Quando ele convoca a Assembleia Nacional Constituinte, né, quando a primeira sessão de abertura, ele diz, jurarei a Constituição desde que ela seja digna do Brasil e de mim. E aí, no projeto de organização dessa Constituição, né, das cláusulas do que nós chamamos de Projeto da Constituição da Mandioca é o quê? Primeiro, tentar afastar os portugueses do cenário político brasileiro, por isso que eles colocam como critério para se ter participação política o voto censitário,
né, a mandioca, né, a produção de mandioca. E segundo, eles querem limitar o poder de Dom Pedro. Só que Dom Pedro não aceita uma limitação do poder. Né? E aí o que ele faz? Usando o autoritarismo, ele invade, ele com a comitiva, né? Invade a Assembleia Nacional Constituinte, fecha a Assembleia Nacional Constituinte, no episódio que nós chamamos de Noite da Agonia, e ele se reúne com o Conselho de Estado e vai outorgar a primeira Constituição brasileira, que é a Constituição de 1824. Né? Constituição que vai ser imposta. E essa Constituição nós vamos... Imposta por ele, né? Na época. Né? Imposta. E ele impõe a Constituição, e essa Constituição, de todas as outras Constituições brasileiras, elas têm um aspecto peculiar, que nós não temos 3 poderes ou um poder, nós temos 4 poderes. Você tem um poder executivo, legislativo e judiciário, mas você tem um 4º poder, que é o poder moderador, que é exclusivo do imperador. E qual o papel desse poder? Fiscalizar e intervir nos outros 3 poderes. Então ele concentra o poder nas mãos dele. Importante toda essa história do Brasil, conversa sobre, inclusive, o 7 de setembro, aqui com o professor Pablo. Professor, mas nós estamos chegando, eu estou assim, boca aberta, ouvindo a sua história brilhante, né? Informações de extrema importância, assim, que é nosso país, afinal de contas. Com certeza, né? Então, bom saber como tudo começou, né? Como nos tornamos independentes. Mas a produção começa a acionar ali de que nós estamos chegando ao final. Infelizmente, tínhamos muito ainda a conversar. Né? Mas não, eu gosto muito de história e eu quero o senhor novamente aqui para a gente continuar conversando mais. Sempre virei. Um prazer imenso vir para o programa. Eu tenho certeza que foi uma verdadeira aula de história para o nosso telespectador, que é quem eu mais me preocupo. Quando o nosso telespectador fica satisfeito, eu fico satisfeito também. Então, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. E o programa é seu, volte outras vezes. Muito obrigado. Sempre que pedir. Continue nos assistindo nas nossas redes sociais, no aplicativo do programa, na página programacafécomleite.com.br, no Facebook, no Instagram, na rádio web Café com Leite. De todas as formas, o programa Café com Leite chega até você. Amanhã estaremos de volta com um novo tema, um novo convidado. Um abraço a todos e até lá.